Tudo que começa precisa ter um movimento e depois o seu final. Se a gente não aprende a arrematar, finalizar, como que a gente vai começar algo novo? Olá pessoal, estamos aqui no Filosofando no Jinshin Jyutsu. Se você já acompanha aqui esse canal, você já vem vendo toda quinta-feira alguma das 26 travas de energia. Se você ainda não acompanha, veja os vídeos anteriores e também se inscreva para ver os próximos. E não esquece de deixar um like para me ajudar. E realmente, hoje é um dia de nostalgia quase. Nós temos 26 travas de energia que, quando a gente conhece um pouquinho mais, a gente pode utilizar no momento que a gente precisa. E fizemos 26 quintas-feiras aprendendo onde cada uma dessas travas de energia se localiza, tudo que elas significam e algumas dicas de como tocar no seu corpo para acionar a energia que elas promovem. Eu já tô com ideias ótimas para a gente começar na quinta que vem e eu tenho certeza que vocês vão adorar. E eu tava até pensando em já começar agora, nessa quinta. Mas daí eu pensei, o Jinshin Jyutsu me ensina tanto na hora de atender as pessoas, mas também na minha própria vida. Justamente a quinta-feira do Filosofando no Jinshin Jyutsu é para a gente perceber que é uma filosofia oriental, é uma percepção da vida mais abrangente, onde a gente observa a natureza, onde a gente faz relações com os 5 elementos, fogo, terra, ar, água e o éter, também com os signos, com os planetas, com tantas outras relações que a gente faz com a numerologia, tarô, todas as sabedorias que mostram sempre que tudo tem um ciclo. A gente iniciou com a primeira trava de energia, fomos indo 26 semanas seguintes mostrando cada uma dessas travas. E isso merece um arremate melhor. Então eu achei importante a gente conversar um pouco, agora que a gente conhece as 26 travas, essas aqui que eu tenho o quadro, a gente precisa compreender o todo. Isso não são botõezinhos que a gente liga e desliga. Cada uma das travas tem o seu valor individual específico, mas todas elas estão no seu corpo, no seu organismo, que é um todo. Assim, cada uma das travas está relacionada com a trava seguinte. Ela não acontece sozinha. Se eu tenho uma questão que tensiona meu ombro, certamente isso vai afetar o quadril do lado oposto. E cada uma das travas vai tendo uma relação física, filosófica, emocional com a trava seguinte. Quando a gente faz o curso de autoaplicação, e eu vou dar, um curso de autoaplicação que começa logo mais, num curso onde a gente tem mais tempo para trocar, para conversar, para um ver o outro, dá para explicar todas essas relações, fisiologicamente mesmo, como uma trava pode ir auxiliando a trava seguinte, ou até o contrário, um problema numa trava que impede que a energia chegue na seguinte e assim por diante. Mas eu tô com vontade, na verdade, de convidar vocês agora, descobrindo como cada um dos 12 signos tem relação direta com propensões físicas, emocionais, que o Jinshin pode te ajudar. E é sobre isso que eu quero fazer o novo Filosofando no Jinshin Jyutsu. Além da gente saber que tem um órgão que mais combina com algum signo, nós vamos conhecer o que aquele signo, e muitas vezes o ascendente, pode significar na sua forma física, na sua tendência para comer, para engordar, para sono, para humores, emoções, tudo que pode desregular e ser regulado com o Jinshin Jyutsu. Podemos relacionar cada um dos 12 signos com alguma parte do seu corpo, mas além disso,
Também essa parte do corpo vai representar a forma como a gente se relaciona com a vida e também como a gente reage a cada situação emocional e fisiológica também. Ou seja, nessa nova sequência do Filosofando, nós vamos perceber que muitas vezes aquela propensão que você tem para um resfriado, para uma dor de estômago, ou às vezes emocional, tem uma relação com o signo que você tem ou com o seu ascendente. Como você sabe, eu sou astróloga e, portanto, eu tenho um conhecimento de cada signo muito mais profundo. Aliás, um conhecimento que eu utilizo muito nos meus atendimentos. Eu conhecendo o mapa astrológico de cada paciente, eu sei mais claramente os pontos fracos, aonde alguns planetas que indicam tendências a desequilíbrio ou pontos de poder que a pessoa tem ali no mapa dela podem me auxiliar quando eu tenho que trabalhar esse corpo, quando eu estou ali atendendo essa pessoa para harmonizar alguma questão específica que ela veio buscar ou porque ela vem para um atendimento de reequilíbrio geral. Vai ser uma delícia. Além da gente falar bastante de cada signo, a gente vai focar nesses pontos que aparecem, que a gente sabe que são os órgãos, os elementos, o tipo de organismo que cada um desses signos representa. Mas antes disso, para arrematar com chave de ouro todo esse ciclo das 26 travas de energia, eu vou propor aqui para a gente fazer o central principal juntos, porque na verdade, se você já conhece um pouco de Jinshin, já fez um curso de autoaplicação comigo, já entendeu que a energia vital ela entra pelo centro do corpo e a partir do momento que ela se distribui para os dois lados do corpo é que surgem as 26 travas de energia. Então, vamos receber essa energia vital para ela poder irrigar, alimentar cada uma das suas 26 travas. Vamos lá? No central principal, a mão direita sempre ficará no topo da cabeça, portanto, se encoste em algum lugar para o braço não cansar. E no primeiro passo, a mão esquerda fica no centro da sua testa. Se puder, se recoste, faça deitado ou apoie os cotovelos numa mesa, se inclinando um pouco para a frente. Você não precisa ficar numa postura adequada. Você pode se inclinar, dobrar o cotovelo assim como estou fazendo. Depois de uns 2 minutos, no segundo passo, a mão esquerda irá na ponta do seu nariz. Em cada um dos passos, sinta que a energia flui pelos braços até o ponto que você toca. E relaxe. Observe sua respiração. Vá sentindo-se acalmar. Então, agora, no terceiro passo, a mão esquerda vai no centro do seu peito, dedos tocando esse osso externo, um pouquinho acima da altura das mamas. Relaxe. Sempre encontre uma maneira de não deixar os braços se cansarem. E então, depois de uns 2 minutinhos, no quarto passo a mão vai na boca do estômago. Logo que termina esse osso externo, e toque, relaxe. A mão direita permanece sempre no topo da cabeça. E depois de uns 2 minutos novamente, a mão esquerda agora irá para
o osso púbico, na pontinha superior desse osso, na sua virilha, no centro do seu corpo. Deixe os dedos tocando aí, a energia podendo fluir, a energia vital penetrando até a base da sua coluna. E apenas no último passo, a mão direita sai do topo da cabeça e vai na base da sua coluna, no centro do corpo, atrás. Mão esquerda no osso púbico, mão direita próximo ao seu cóccix. Relaxe. Agora que a gente já abriu o nosso canal para receber essa energia vital e ela está começando a ser distribuída, alimentando cada uma das 26 travas de energia, eu me despeço de vocês aqui e aguardo na próxima quinta para a gente descobrir com o seu signo, o seu ascendente, por que você tem aquela tendência para uma questão física e às vezes um jeito emocional que a gente pode se precaver, ajudar para não deixar aquilo tomar conta. Vamos lá, espero você na próxima quinta, você vai gostar.